Vamos dar seguimento à regulagem básica do respirador mecânico. A gente já falou superficialmente a respeito da regulagem do volume corrente, da pressão de admissão, tá? E do fluxo. Eu já falei no vídeo anterior que isso responde à pergunta do quanto você vai encher o pulmão, tá? A próxima pergunta, porque você vai encher o pulmão uma vez. Então, a segunda óbvia pergunta em ventilação mecânica é quantas vezes você vai repetir aquele fenômeno. Quando você regula o volume corrente, ou pressão de admissão, pressão de pico, ou o fluxo, ou quando é possível regular mais de um botão no mesmo respirador, você responde a pergunta de o limite que você vai encher o pulmão, ou os pulmões, perdão. Então, isso gera uma incursão. Uma incursão não resolve nada. Você tem que repetir aquele fenômeno por X vezes por minuto para que você substitua a ventilação num paciente que não está conseguindo respirar, tá? E aí entra a segunda pergunta do quantas vezes. Quantas vezes você vai repetir aquele fenômeno? Nada mais é do que a frequência respiratória. Você já determinou anteriormente o quanto, que é aquela tríade do volume corrente, do fluxo, do volume da pressão e do fluxo, tá? E agora você tem que determinar a frequência respiratória. Tem respirador que tem o botão da frequência respiratória ali no console. Aí fica muito fácil. Simplesmente você põe de 15 a 20 e aguarda a gasometria, problema nenhum. Mas tem alguns respiradores que são mais antigos ou de outros fabricantes que ele quebra esse botão da frequência em dois controles diferentes. Vou botar aqui o botão do volume e vou botar dois botões aqui, o tempo ins e tempo ex, tá? E aqui outros botões que eu ainda vou entrar depois, tá? Tempo ins e tempo ex, se você fizer uma inspiração profunda e depois soltar, você vai ver que a sua inspiração profunda, vamos botar aqui para fins de vídeo, sejam 2 segundos, e o tempo que você solta são 4 segundos, tá? Ora, se você somar tempo ins, 2 segundos, mais tempo ex, 4 segundos, uma incursão vai demorar 6 segundos. Como você repete aquele fenômeno por minuto, 60 segundos, tá? 60 sobre 6 igual a 10 incursões respiratórias por minuto. Você setando o tempo ins e o tempo ex e contando esse tempo num relógio, pode ser um relógio de celular, um relógio de punho, é só somar 2 segundos para inspirar, 4 segundos para expirar. Então a sua incursão total dura 6 segundos, ins e ex, 60 segundos de 1 minuto, sobre as 6 incursões, você regulou o respirador aqui, usando esses dois controles, para 10 incursões por minuto, tá? Daí que vem a relação ins e ex. 2 sobre 4, daqui da inspiração e da expiração, corta, 1 para 2. É isso que significa a relação ins e ex. Significa que a inspiração é a metade da expiração. É assim que funciona, tá? Se você diminuir qualquer um desses tempos, você aumenta o número de fenômenos em 1 minuto.
1 minuto é um tempo fixo, são 60 segundos. Se cabem 10 aqui nesse 1 minuto, e você encurtar o tempo através da diminuição de qualquer um desses parâmetros, vão caber mais fenômenos. Então você acelera a frequência respiratória. Esse exemplo de 2 para 4 é só para facilitar a conta, mas na verdade os tempos são menores que esse. A partir do momento que você encurta o tempo ins, o tempo e, ou o tempo ins ou o tempo ex, ou os dois, o que vai acontecer? Esse somatório vai dar menor que 6 segundos e vão caber mais fenômenos aqui, ou seja, você vai acelerar a frequência respiratória. Tá? O que a gente está vendo aqui? Através de parâmetros diretos no console do respirador, você controla outro indireto. Você controla a frequência respiratória. Ah, nesse respirador não tem o botão da frequência. Não, não tem o botão. Mas existe um análogo correlacionado para que você chegue à grandeza que você quer, o parâmetro que você quer, de maneira indireta. Isso é uma coisa. Da mesma forma que você ventila a volume, mas você tem que olhar a pressão, você também, através do tempo ins e ex, você também controla a frequência respiratória. Não é porque não tem o botão da frequência respiratória ali que não existe maneira de regular essa frequência. Tá bom?